É um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Es un muy gran privilegio poder estar aquí. Somos muito gratos a Deus por essa oportunidade. Estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad. É algo que nós aguardamos já há algum tempo Es algo que esperábamos desde hace mucho e trazemos um forte abraço dos nossos irmãos no Brasil. y traemos un muy gran abrazo de nuestros hermanos en Brasil E gostaríamos de retribuir essa hospitalidade, y nos gustaría retribuir la hospitalidad, o amor e o carinho que nós recebemos aqui. el amor y el cariño que hemos recibido acá. Estão todos convidados a vir ao Brasil. Estáis todos invitados para iros a Brasil, Venham pouco a pouco, pero venir poco a poco, mas podem vir todos. pero podéis venir al final todos. O Brasil é um país grande, Brasil es un país grande, um coração grande con un gran corazón e há lugar para todos. y hay plaza para todos. E eu quero apresentar minha esposa, Quiero presentar a mi esposa. É muito bom ter minha esposa aqui, Qué bueno tener mi esposa aquí, para que vocês possam ver o quanto eu sou um homem abençoado para que veáis cuán bendecido soy como hombre, e para que vocês também tenham certeza para que tenéis también la certeza do que eu vou dizer aqui é verdade. de lo que voy a decir aquí es verdad. Então, de vez em quando, vocês olham para ela De vez en cuando miradla, e se ela faz assim, si hace así, é porque é verdade. es porque está cierto. Eu gostaria, nessa manhã, de trazer um testemunho pessoal. Me gustaría traer un testimonio personal en esta mañana. Algo que Deus tem transformado no nosso entendimento, no nosso coração. Algo que Dios ha transformado en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, Para que podamos conocer la voluntad de Dios, nós temos que ser transformados no nosso entendimento. tenemos que ser transformados en el entendimiento. Uma coisa é você ter uma experiência com Deus. Es una cosa tener una experiencia con Dios, Outra coisa é você conhecer a Deus. otra cosa es conocerle a Dios. Qualquer pessoa pode ter uma experiência com Deus. Cualquiera puede tener una experiencia con Dios, Até os animais têm experiências com Deus. incluso los animales lo tienen. As plantas têm experiências com Deus. Las plantas tienen experiencia con Dios, Toda a criação tem experiências com Deus. toda la creación tiene una experiencia con Dios. Se tem alguém que tem muita experiência com Deus, Si hay alguien que tiene mucha experiencia con Dios, é o diabo. es el diablo. O diabo o tempo todo tem experiências com Deus. El diablo tiene muchísima experiencia con Dios E continua diabo, y seguirá siendo el diablo, porque não conhece a Deus. porque no conoce a Dios. Ele experimenta o poder de Deus Tienen miedo al poder de Dios e sofre o poder de Deus, y sufren el poder de Dios, mas não é transformado, pero no transformado, porque não conhece o coração de Deus, por no conocer al corazón de Dios, não conhece a vontade de Deus, por no conocer la voluntad de Dios. está em constante conflito com a vontade de Deus. Y están en constante conflicto con la voluntad de No Dios. entanto, constantemente tem experiências com Deus. Pero tienen experiencias a cada rato con Dios. Muitos conhecem uma história bíblica Muchos conocen la historia bíblica de 10 leprosos que vieram até Jesus. de 10 leprosos que han venido a Jesús. Quantos conhecem essa história aqui? ¿Cuántos conocéis el pasaje? Mais alto. Más alto, nos veo. Muitas pessoas conhecem. Mucha gente conoce. Então eu vou te fazer uma pergunta Así que te voy a hacer una pregunta e você responde rápido. y me vais a contestar rápido. 10 leprosos vieram até Jesus. 10 leprosos han venido a Jesús. Quantos foram curados? ¿Cuántos fueron sanados? Quantos? ¿Cuántos? Não. Se você disse todos, Si han dicho todos, talvez você fosse um dos 9. a lo mejor fuisteis uno de los 9. Só um Solo foi uno curado, ha sido sanado porque voltou a Jesus porque regresó a Jesús para ter sua vida transformada. para tener su vida transformada. Ter saúde Tener salud não quer dizer no significa que eu esteja curado. que estés sanado. Eu conheço muitas pessoas Conozco a mucha gente que têm saúde que tienen salud, e são doentes. pero son enfermos.
E conheço pessoas Y conozco personas que têm algumas enfermidades que tienen algunas e enfermedades, são saudáveis, pero son sanos porque conhecem a Deus. porque conocen a Dios. Amém? Então nós estamos aqui Así que estamos aquí não para ter uma experiência com Deus, no para tener una experiencia con Dios, mas para conhecer a Deus. pero para conocerle a Ter Dios o nosso entendimento transformado y tener el entendimiento renovado e conhecer a vontade de Deus. y así conocer la voluntad de Dios. Viver segundo a vontade de Deus. Vivir según la voluntad de Dios. Ser capaz Ser capaz de materializar a vontade de Deus. de materializar la voluntad de Dios. Então aqueles que têm Bíblia, Así que los que tenéis Biblia, abram suas Bíblias abridla conmigo em Mateus no capítulo 7. en San Mateo en el capítulo É 7. um texto muito conhecido. Es un texto muy conocido. É com esse texto que Jesus conclui Es con este texto que Jesús termina, o concluye Sermão do Monte. el sermón de la montaña. É uma palavra de conclusão. Es como que una conclusión, É uma reflexão es una reflexión que nos ajuda a entender que nos ayuda a entender qual o propósito cuál es el propósito da palavra de Deus na nossa vida. de la palabra de Dios en nuestra vida. Muitas pessoas olham para a palavra de Deus Muchas personas miran la palabra de Dios e têm uma visão mítica, religiosa da palavra de Deus. y tienen una visión mítica o religiosa sobre la palabra de Dios. Pensam que a palavra de Deus Piensan que la palabra de Dios contém segredos contiene secretos para você obter as bênçãos de Deus. para poder recibir las bendiciones de Dios. É como se nós pudéssemos usar a palavra de Deus Es como si pudiéramos utilizar la palabra de Dios contra Deus contra Dios e dizer a Deus y decirle a Dios o que Ele está obrigado a fazer por nós qué es lo que Él está obligado a hacer por nosotros quando nós usamos a sua palavra. cuando utilizamos su palabra. Então muitas pessoas pensam que a palavra de Deus Así que hay mucha gente que piensa que la palabra de é uma Dios coleção de promessas. es una colección de E de eles vão à promesas palavra de Deus y utilizan la palabra de Dios para buscar promessas para encontrar promesas que vão sacar crédito de Deus. que van a sacar créditos de Dios, Como quem vai a um banco como el que va al cajero para sacar crédito. para sacar créditos. Então nós usamos a palavra de Deus Así que utilizamos la palabra de contra Dios Deus. contra Dios. Mas a palavra de Deus Pero la palabra de Dios não é para sacar crédito de Deus. no es para sacarle créditos A de Dios. palavra de Deus La palabra de é Dios para nos ensinar a viver. es para enseñarnos a vivir. A palavra de Deus diz que a graça La palabra de Dios dice que la gracia se revelou se ha revelado salvadora, salvadora, não porque ela opera coisas extraordinárias, no porque opera cosas extraordinarias, mas porque ela nos educa a viver. pero porque nos educa a vivir. A salvação La salvación não está no está em buscar experiências extraordinárias. en la búsqueda de experiencias extraordinarias. Viver uma vida Vivir una vida segundo a nossa vontade según nuestra voluntad e sempre pedindo a Deus y siempre pidiéndole a que Dios abençoe o que nós fazemos, que bendiga lo que hacemos, que faça por nós que haga por nosotros aquilo que nós não conseguimos fazer lo que no somos capaces de e hacer transforme a nossa vida y transformar nuestra em vida alguma coisa boa para nós. en algo bueno para nosotros. Que Deus use o seu poder Que Dios utilice su poder para nos dar a vida para darnos la que vida nós sonhamos. con la que soñamos. Mas a palavra de Deus Pero la palabra de Dios, não é para nos dar a vida no está para darnos la que vida nós sonhamos. que nosotros soñamos. A palavra de Deus La palabra de Dios é para nos revelar es para revelarnos a vida la vida que Deus sonhou. que Dios ha soñado. Não é para Deus abençoar nossos planos. No es para que Dios bendiga nuestros planes, É para que Deus nos revele seus planos. es para que Dios nos revele sus planes. Vocês se lembram dos 9 leprosos ¿Os acordáis de los 9 leprosos que agora não têm mais lepra? que ahora ya no tienen lepra? Ficaram livres dos seus problemas. Se libraron de sus problemas E na medida em que eles ficaram livres dos seus problemas, y en la medida que se han liberado de sus problemas, eles agora podiam fazer tudo que não podiam fazer antes. ahora podrían hacer lo que antes no podían. Alguns voltaram para sua família, Algunos han regresado a seu sus familias, trabalho, a su para trabajo, os seus amigos, a sus amigos e foram viver a vida que sempre sonharam. y vivieron la vida que siempre han soñado. E agora o estado deles Y ahora su estado é muito pior es mucho peor do que quando eles estavam doentes. de que cuando estaban enfermos. Porque quando estavam doentes, Porque cuando estaban enfermos,
eles buscavam a Deus. Ellos buscaban a Dios. Podiam ouvir Deus. Podían ver a Dios. Mas agora eles têm os seus problemas resolvidos. Pero ahora con los problemas resueltos, Eles não precisam mais buscar a Deus. no necesitan más buscar a Dios. E não buscaram. Y no le buscaban. Foram realizar seus sonhos. Fueron a su vida. Sacaram seu crédito. Sacaron su crédito. Receberam as bênçãos. Recibieron las bendiciones E foram viver suas vidas. y se fueron a sus vidas. Em Mateus, no capítulo 7, En San Mateo capítulo 7, Jesus vai nos orientar Jesús nos orienta a respeito do propósito da sua palavra. respecto al propósito de su palabra. E ele diz assim, Y dice así, verso 24 en el versículo 24 até o versículo 27. hasta el 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y gran fue su ruina. A minha formação profissional é engenharia civil. Mi formación profesional es ingeniería civil. E eu trabalhei com engenharia civil, com construção durante alguns anos. Trabajé algunos años en construcción civil, Mas eu me lembro do meu tempo na faculdade. pero recuerdo mis tiempos de la universidad. Tinha uma matéria na faculdade que eu odiava. Había una asignatura en la universidad que odiaba. Chamava-se Fundações. Se llamaba Fundamentos. Fundamentos. E eu não gostava de fundamentos. Y no me gustaba Fundamentos. Porque no meu coração, Porque en mi corazón eu sempre fui um homem que queria realizar coisas. siempre fui un hombre que quiso realizar cosas. E me parecia que mexer com os fundamentos Y parecía que hablar de fundamentos era quase que perder tempo. era casi como perder tiempo. Porque era como furar buracos. Porque era como hacer agujeros. E eu não queria furar buracos. Yo no quisiera hacer agujeros, Eu queria levantar prédios. quería levantar predios. Eu não queria entrar no invisível. No quería estar en el invisible, Eu queria estar no visível. quería estar en el visible. Colocar as coisas umas sobre as outras. Y edificar una cosa sobre otra. Ver aquilo acontecer. Verlo todo pasando. Então, para mim, furar buraco. Así que para mí hacer agujero E nas partes ocultas, en las partes ocultas, procurar o que eu não perdi, procurar lo que no había perdido, era perda de tempo. era perder tiempo. Eu tinha pressa, Tenía prisa, muita pressa. mucha prisa. Então, eu não gostava da matéria, Así que no me gustaba la asignatura, mas a matéria de fundações pero la asignatura de era dividida em fundamentos 2 períodos. tenía 2 periodos. Fundação 1 Fundamento 1 e Fundamentos 2. y Fundamento 2. Como eu não gostava, Como no me gustaba, eu reprovei em Fundamentos 1. reprobé la primera. Tive que fazer 2 vezes. La tuve que repetir. Depois reprovei em Fundamentos 2. Después reprobé Fundamentos 2. Tive que fazer 2 vezes. Tuve que repetirla. Então, porque eu não gostava, Así como no me gustaba, fiz Fundamento 4. hice los Fundamentos 4. Foi a matéria onde eu mais gastei tempo na faculdade. Fue la asignatura donde más tiempo pasé en la universidad. Eu creio que Deus já estava falando comigo sobre isso. Y creo que Dios ya me estaba hablando sobre esto. Porque eu comecei a perceber uma coisa. Porque empecé a entender una cosa. Que ninguém pode empreender coisa alguma. Que nadie puede emprender ninguna cosa. Ninguém. Nadie. Não é só o engenheiro. No solo un ingeniero. Ninguém. Nadie. Ninguém pode empreender coisa alguma. Nadie puede emprender ninguna cosa Sem fundamentos. sin fundamento. Por isso que Jesus está dizendo isso. Por eso Jesús está diciendo esto. A condição essencial dos fundamentos. La condición esencial para el fundamento, Quando a palavra de Deus fala de princípios, cuando la palabra de Dios habla de principios, fala daquilo que é principal, habla de lo que es principal, é original,
original. É por onde as coisas começam. Es donde las cosas empiezan. Então o segredo da vida Así que el secreto de la vida não é onde nós gostaríamos que as coisas terminassem, no es donde queramos que las cosas terminen ou como nós gostaríamos que elas o terminassem, como nos gustaría que terminaran, mas é ter certeza pero es en tener la de certeza como elas começaram. de cómo han empezado. E às vezes nós temos muitos planos para a vida. Y a veces tenemos muchos planes para Muchos la vida, sueños. muchos sueños. Nós gostaríamos de muitas coisas Nos gustaría acontecendo, que pasaran muchas cosas, mas não temos certeza pero no tenemos la certeza de como elas estão de fato começando. de cómo de hecho han empezado. A palavra de Deus diz que tudo que começa em Deus La palabra de Dios dice que todo lo que empieza en Dios termina em Deus, termina en Dios, mas tudo que começa em nós pero todo lo que empieza en nosotros não termina em Deus. no acaba en Dios. Não há nada que tendo começado em nós mesmos No hay nada que haya empezado en nosotros mismos, nada que vai terminar em Deus. que termine en Dios. Eu posso ter as melhores intenções no meu coração. Puedo tener las mejores intenciones en Eu mi posso ter corazón, boas ideias. puedo tener buenas Mas ideas, se elas começaram em mim, pero si empiezan en na mí, minha própria en capacidade, mi capacidad, na minha própria força, en mi fuerza, na minha carne, en mi carne, então elas nunca vão terminar em Deus. jamás terminarán en Dios. Da minha carne nada se aproveita. De mi carne nada se aprovecha. Não há nada que tendo começado no homem termine em Deus. No hay nada que haya empezado en el hombre que termine en Dios. Só termina em Deus Solo termina en Dios o que começa em Deus. lo que nace en Dios. Por isso, a vida espiritual Por eso la vida espiritual não é um ser humano no es un ser humano tentando ser espiritual. intentando ser espiritual. É um ser espiritual Es un ser espiritual se esforçando se esforzando para ser humano. para ser humano. Porque a vontade de Deus Porque la voluntad de Dios era formar um ser humano era formar un ser humano que revelasse que revelara quem Deus é. quién es Dios. Então a vontade de Deus Así que la voluntad de Dios não é que eu fique buscando coisas espirituais. no es que esté buscando cosas A espirituales. vontade de Deus La voluntad de é Dios que eu conhecendo as coisas espirituais es que conociendo las cosas possa espirituales materializar essas pueda coisas materializar esas na minha cosas forma de ser humano. en mi forma de ser humano. De maneira que a minha forma de ser humano De manera que mi forma de ser vai humano revelar revelará a minha natureza espiritual. mi naturaleza espiritual. Então Jesus está dizendo que aquilo que ele ensina Así que Jesús está diciendo que lo que Él é para enseña orientar, es para orientar, fundamentar fundamentar tudo que nós fazemos, todo lo que hacemos, de modo que tudo que nós fazemos de manera que todo lo que hacemos possa ser uma expressão pueda ser una dos expresión projetos eternos de Deus. de los proyectos eternos de Dios. Então Deus não quer realizar os projetos humanos. Así que Dios no quiere realizar los proyectos humanos. Deus não tem compromisso em abençoar os projetos humanos. El compromiso de Dios no es realizar los proyectos humanos, Mas Deus nos abençoou pero Dios nos bendijo para realizar os projetos eternos. para realizar los proyectos eternos. De modo que tudo que nós realizamos, De manera que todo lo que realizamos, segundo a orientação de Deus, según la orientación de Dios, permanece para sempre. permanezca para siempre. Quando você é orientado por Deus, Cuando eres orientado por tudo Dios, aquilo que você realiza, todo lo que haces, tudo aquilo que você se envolve, en todo lo que te envuelves, tem uma natureza eterna. tiene una naturaleza eterna. Mas quando eu tenho pressa, Pero cuando tengo prisa, quando eu não busco a orientação de Deus, cuando no busco la eu orientación de Dios, penso que Deus vai abençoar meus projetos. pienso que Dios va a bendecir mis proyectos. Mas aquilo que nós realizamos Pero lo que nosotros realizamos, No es eterno. no es eterno, não vai permanecer. no permanecerá. Por isso, Por eso, quando eu tenho pressa, cuando tengo prisa, uma das principais características da minha vida una de las principales características de mi vida é o medo do amanhã, es el miedo de é mañana, a ansiedade. es la ansiedad. O Brasil é um país muito bonito, Brasil es un país muy bonito, muito bonito. muy hermoso, Como é Maiorca, como Mallorca es como también, alguns lugares da América do Sul, como algunos otros sitios de Muy Sudamérica, bonito. muy hermoso, paradisíaco, es paradisíaco, muita beleza natural. mucha belleza natural. Mas alguém ensinou o povo brasileiro Pero alguien enseñó al pueblo brasileño a ter pressa a tener prisa em fazer as coisas, en hacer las cosas, em conquistar as coisas en conquistar las e cosas não respeitar os processos. y no respetar a los E procesos. apesar de nós vivermos hoje num país muito bonito, Y a pesar de vivir en un país muy bonito, muito aprazível, agradável. muy agradable, Você talvez não saiba, a lo mejor no saben, mas segundo os dados da Organização Mundial de Saúde,
Pero según los datos de la Organización Mundial de Salud, O Brasil hoje Brasil hoy é o campeão de ansiedade em todo o mundo. es el campeón de la ansiedad en todo el mundo. Você pensa que o brasileiro é alguém tranquilo, ¿Pensáis que el brasileño es gente tranquila, folgado? ahí suelta? Não. No. Ontem o Jonathan levou os brasileiros para passear. Ayer Jonathan llevó a los brasileños a pasear. Parecia Moisés conduzindo o povo no deserto. Parecía Moisés liderando el pueblo en el desierto. Queria ficar louco. Se quedó loco. Em 3 horas, En 3 horas, Jonathan experimentou Jonathan experimentó o que Moisés levou 40 anos. lo que Moisés experimentó en 40. E por quê? ¿Y por qué? Porque sem perceber, Porque sin darse de cuenta, Nós brasileiros nosotros brasileños nos tornamos nos tornamos pessoas ansiosas. personas con ansiedad. E talvez você tenha se tornado uma pessoa ansiosa. Y a lo mejor te has transformado en una persona con ansiedad. Talvez o que ocupa o seu pensamento o dia todo A lo mejor lo que ocupe tu mente todo el día é como será o seu amanhã, es cómo será mañana, o amanhã dos seus filhos. mañana de tus hijos. E quando você está constantemente preocupado com o dia de amanhã, Y cuando estás todo el rato preocupado con el mañana, você usted não é hoje. no es hoy. Você nunca está no lugar onde você realmente está. Jamás están en el lugar donde están. Você nunca realiza alguma coisa verdadeira no momento em que você está. No realizas nada en el momento donde estás. Porque você está aqui, Porque estás aquí, mas você é lá. pero eres allá. Aqui é o lugar onde você está, Aquí es el lugar donde estás. mas o lugar onde você é Pero el lugar donde eres é amanhã. es mañana. E quem nos ensinou a pensar ¿Y assim? quién nos ha enseñado a pensar así? O diabo. El diablo. Lá no jardim, En el jardín. um jardim, En un jardín. onde tinha todas as coisas, Donde había de todo. onde Deus havia oferecido todas as coisas para o homem. Donde Dios había ofrecido todas las cosas al hombre. Havia comida, Había comida, bebida, bebida, a pessoa amada, la persona que a amaba, possibilidade de formar uma família. la posibilidad de ser O familia. homem já estava abençoado com El todas hombre as estaba coisas. bendecido con tanta cosa. A mulher que ele amava La mujer le amaba. e nenhuma outra mais para ele ficar em dúvida. No había otra mujer, así que no había dudas. O homem que ela amava El hombre que ella amaba. e nenhum outro mais para ela ficar apavorada. Y no había otro más. Así estaba todo tranquilo. Está abençoado Bendecido. para viver, Para vivir. para aprender a conhecer Deus, Para aprender a conocer a Dios. conhecer o amor de Deus, Conocer el amor de a Dios. bondade de Deus, La bondad de Dios. amar as pessoas. Amar a las E personas. na medida em que eles iam realizando a vida, En la medida que iban viviendo la vida, eles iam materializando as virtudes de Deus. iban materializando las virtudes de Dios. Mas o diabo veio conversar com o homem. Pero vino el diablo a hablar con el hombre. Não, ¿Qué va? você não está abençoado. Tú no eres bendecido. Você será abençoado. Tú serás bendecido. Quando? ¿Cuándo? Amanhã. Mañana. Quem foi a primeira pessoa que nos ensinou a pensar em amanhã? ¿Quién fue la primera persona en hacernos pensar en mañana? O diabo. El diablo. Porque foi ele que disse. Porque fue el que dijo. No dia, En el día. No día. En el día. No hoy. No hoy. no dia En el día em que você fizer, en que hicieras, então você será. ahí serás. Agora você está, Ahora estás, mas não é. pero no eres. Amanhã, Mañana, se você fizer, si hicieras, então você será. serás. Então não se engane. Así que no se equivoquen. O diabo nos enganou. El diablo nos ha engañado. E ele nos enganou não porque tirou Deus da nossa vida. Y no nos engañó al quitar Dios de nuestra vida. O diabo não tirou Deus da nossa vida. El diablo no quitó a Dios de nuestra vida. O diabo não quer que você viva bem com ele. El diablo no quiere que tú convivas bien con él. O diabo quer que você viva mal com Deus. Él quiere que vivas mal con Dios. Tem gente que diz que existe igreja de Satanás. Hay gente que dice que hay iglesias de Satanás. Eu não acredito. Yo no lo creo. Eu acho que a última coisa que Satanás quer é uma igreja. Creo que la última cosa que el diablo quiere es una iglesia.
Ele é antissocial. Él es antisocial. Não gosta de trabalhar pelas pessoas. No le gusta trabajar en favor de la gente, De cuidar de gente. de cuidar de gente. E igreja dá muito trabalho. Iglesia da mucho As trabajo. pessoas estão sempre precisando de alguma coisa. La gente necesita a cada rato cualquier E eu acho cosa. que o diabo não quer isso. El diablo no quiere esto. Eu creio que o diabo não quer igrejas para ele. Creo que el diablo no quiere las iglesias para él. Ele quer igrejas para Deus, Quiere iglesias para Dios, onde as pessoas buscam uma experiência com Deus, donde la gente busca una experiencia con mas não Dios, conhecem a Deus. pero que no le conocen. Porque o diabo não quer que você viva bem com ele. Porque el diablo no quiere que vivas bien con él, Ele quer que você viva mal com Deus. sino que vivas mal con Dios. E a única forma de você viver mal com Deus Y la única forma de vivir é mal con Dios continuar pensando es seguir pensando que Deus que Dios está está amanhã. mañana. Que Deus está no fim Que Dios está en el final do que você vai fazer. de lo que vas a hacer. Se você fizer a coisa certa, Si haces la cosa cierta, então Deus vai te abençoar. así Dios te va a bendecir. Mas se você fizer a coisa errada, Pero si hicieras la cosa errada, então Deus vai te mandar para o inferno. Dios te enviará al infierno. Alguém entende o que eu estou a dizer aqui? ¿Entendéis lo que estamos diciendo? Então Jesus diz o seguinte, Así que Jesús dice el siguiente, que o segredo que el secreto entre um sábio e um tolo entre un sabio y un loco não é a capacidade de empreender. no es la capacidad de edificar. Sábios e tolos têm Sábios capacidade de empreender. Y locos tienen la capacidad emprendedora. E o tolo Y el loco não é um ignorante, no es ignorante, não é incapaz. no es incapaz. Às vezes a gente pensa que esse texto está falando de alguém incapaz A veces pensamos que ese texto se refiere a gente incapaz ou ignorante. o ignorante. Não, ele está falando de alguém muito capaz. No, habla de gente con capacidad E capacidade para construir. y capacidad para edificar. Essa pessoa constrói. Esta persona O construye, tolo constrói. el tolo Ele construye, empreende. él emprende. E presta atenção, Y tome atención, é inteligente construir como um louco. es inteligente construir como el loco. Por que é inteligente construir como um louco? ¿Por qué es inteligente construir como el loco? Por quê? ¿Por qué? Porque vai mais rápido, Porque va mucho más rápido, custa menos cuesta menos e exige menos esforço. y exige menos esfuerzo. Então, para quem tem pressa, Así que para los que tienen prisa, a coisa mais inteligente a fazer la cosa más inteligente en é hacer construir como um louco, es construir como el loco, pensando pensando que Deus vai abençoar ao fim. que Dios bendecirá al final. Amém? Colocando as coisas fora de ordem. Poniendo las cosas fuera de orden. Então, deixa eu te dizer algo como engenheiro. Así que voy a decirte algo como ingeniero. Geralmente as coisas entram em colapso, Normalmente las cosas entran en colapsos, as coisas fracassam, hay fracaso, não porque estavam dando errado, no porque estaban siendo errado, feito errado, no estaba hecho de forma errada, mas porque estava sendo feito de maneira certa. pero porque estaba siendo hecho de forma correcta. As pessoas quando entram em algum colapso, Las personas cuando entran en colapso, às vezes a sua família entrou em colapso, a veces su familia entra en colapso, sua vida entrou em colapso, su vida entra en colapso, sua empresa entrou em colapso. su empresa entra en colapso. Às vezes você está aqui porque você está querendo corrigir um colapso da sua vida. A lo mejor estás aquí queriendo corregir un Muitas colapso pessoas de tu estão vida. procurando uma nova oportunidade Algunos están procurando una nueva de oportunidad corrigir alguma coisa que deu errado. para corregir algo que fue hecho de E elas forma pensam equivocada. assim, o que Y deu piensan, errado? ¿qué he hecho errado? E agora eu vou fazer de uma outra maneira porque eu quero que agora dê certo. Ahora voy a hacer de forma distinta porque quiero que sea correcto. Mas deixa eu te dizer como engenheiro, Pero déjame decirte como ingeniero, quando um prédio cai, cuando un edificio se cae, não é porque ele estava dando errado, no es porque estaba hecho de forma errada, é porque deu certo. está bien hecho. Eu vou explicar melhor. Os explico mejor. Se você pode construir um prédio de 10 andares, Si puedes edificar un edificio de 10 plantas, mas você resolve fazer fundamento só para 3 andares, pero resuelves hacer fundamentos para apenas 3 plantas, até o terceiro andar, hasta la tercera planta você não vai ter problema. no tendrás ningún problema. Então, se ao terceiro andar Si a la tercera planta você não tiver mais recursos no tienes más recursos e deu errado,
Deu errado, não dá Pues certo. se acabaron los recursos. E você conseguiu fazer só 3 andares. Y fuiste capaz de construir solamente 3 plantas, Você nunca vai ter problemas, jamás tendrás problemas. porque deu errado. Porque la cosa corrió mal. Mas se você continuar dando certo Pero si la cosa sigue caminando bien e as coisas forem caminhando bem, y siguen caminando e bien, você fizer o quarto, o quinto, y o haces la sexto, cuarta, la quinta, la sexta, porque está funcionando bem, porque está funcionando bien, o prédio vai cair. el predio caerá, el Porque edificio caerá. a pressão do que está dando certo Porque la presión de lo que está haciendo la é cosa cierta muito maior es mucha más grande do que a pressão do que estava dando errado. que la presión de cuando estaba equivocado. Talvez o seu casamento fracassou, A lo mejor tu matrimonio ha fracasado, não porque você casou com o homem errado no porque hayas casado con el hombre equivocado ou com a mulher errada. o la mujer equivocada. Talvez seu casamento fracassou porque você casou com a pessoa certa, A lo mejor fracasó porque has casado con la persona cierta, mas não estava preparado pero no estabas preparado para uma relação forte. para una relación fuerte. Porque se você casar com a pessoa certa, virão filhos Porque si te casas con la persona cierta, vienen hijos e virão amigos y vienen amigos e outras pessoas. y otras personas. E vocês vão realizar, Y van a e vão realizar, crescer, y van a hacer, e y van vão a crecer, produzir. y van a Isso producir. vai aumentar a possibilidade de problemas na sua vida. Y esto aumenta la posibilidad de problemas en tu vida. Quando a gente começa a dar certo, Cuando la cosa va bien, nós não diminuímos os problemas, no disminuyemos los problemas, nós aumentamos os problemas. aumentamos los problemas. Amém? E às vezes o que derrubou você, Y a veces lo que te hace derrubar, ou o que está derrubando você, o lo que está haciéndote tumbar, não é porque você está fazendo alguma coisa errada, no es que estés haciendo una cosa errada, mas é porque equivocada, você fundamentou mal o que você está fazendo. pero porque tienes malos los fundamentos A de lo que estás pressa. haciendo. La prisa Em fazer a coisa certa, en hacer la cosa cierta está traindo você. te está trayendo. Aquela casa Aquella casa não caiu no cayó por causa dos problemas. por culpa de los problemas, Porque os problemas vêm porque los problemas vienen para sábios para los sabios e tolos. y para los tolos, locos. Por isso que muita gente pensa Por eso que mucha gente que piensa se ele vier à igreja que si vienen a la iglesia, e fizer a coisa certa, hicieran la cosa cierta, não vai ter vento, no habrá viento, não vai ter tempestade. no habrá temporal, Não. no, O vento, el viento, a tempestade el temporal e a terremoto y el terremoto é a única coisa segura que vai acontecer es la única cosa segura que pasará para ambos. para ambos. E às vezes as pessoas começam a enfrentar problemas Y a veces las personas enfrentan e problemas dificuldades y e dificultades terremotos y terremotos e lutas y luchas e elas pensam: y piensan, o que eu fiz de errado? ¿qué he hecho de errado? Onde foi que eu errei? ¿Dónde me he equivocado? Não, às vezes você não errou. A veces no te Você equivocaste. está construindo a coisa certa, Estás construyendo la cosa cierta, mas você está construindo fundamentado na sua própria capacidade. pero está siendo edificado con fundamentación en tu propia Você capacidad. nunca procurou a orientação de Deus para fazer o que você No está has buscado la orientación de Dios para hacer lo que estás fazendo. haciendo. Então é a sua vontade. Así que es tu voluntad. E quando os problemas Y acontecem, cuando vienen los problemas, você depende de você mesmo, dependes de ti mismo. porque você não aprendeu a depender de Deus, No aprendiste a depender de a Dios, conhecer Deus na sua vida. a conocer a Dios en tu Porque vida. o diabo colocou Deus no fim da sua vida. Porque el diablo colocó a Dios al final en tu vida. Deus só entra depois, Dios solo entra al sempre final, depois. después. Então o homem caiu, Así que el hombre o cayó, homem pecou, el hombre e o homem pecó se afastou de Deus, y se alejó de Dios, não por uma coisa errada, no por culpa de una cosa mas errada, por um suposto certo. pero con un supuesto correcto, A suposição la suposición de que o meu certo, de que A lo que es minha correcto maneira para de mí, fazer, mi forma de porque hacer, eu sonhei uma coisa certa, porque he soñado una porque cosa eu estou cierta, pensando uma coisa certa, porque estoy pensando una porque cosa eu só quero cierta, ser feliz, porque solo ter quiero uma ser família, feliz, tener una ter uma familia, empresa, tener una ganhar empresa, um bom dinheiro, tener mi cuidar dinero, bem das pessoas. cuidar la gente Eu a só mi tenho alrededor. ideias boas. Solo tengo Eu buenas só estou ideas. pensando o que é certo. Estoy pensando en lo que está Deus correcto. vai abençoar o que eu Dios vou fazer. bendecirá. E essa Y esa é a maior mentira es la mentira más que o grande diabo que el diablo já pregou na nossa vida. nos ha predicado.
Porque quando Deus nos colocou aqui, Porque cuando Dios nos colocó aquí, não foi para que nós tivéssemos pressa em fazer as coisas, no fue para que tengamos prisa en hacer las cosas, mas para que nós o conhecêssemos pero para que le conociéramos a Él na medida em que nós vamos fazendo as coisas. en la medida que vamos haciendo las cosas. Então não era para ser ajudado com o seu poder, Así que no era para sermos ayudados con su poder, mas era para conhecer a sua natureza. pero para conocer su naturaleza. Então nossa vida está sendo a coisa certa Así que nuestra vida está siendo la cosa no cierta sentido inverso. en el sentido inverso. Por isso que muitas pessoas pensam que arrependimento Por eso que mucha gente piensa que el é arrepentimiento se arrepender de uma coisa errada que eu fiz. es arrepentirse de una cosa errada que han hecho. E arrependimento Y el arrepentimiento não é se arrepender de uma coisa errada no es arrepentirse de lo que está e equivocado querer corrigir as coisas erradas. y querer corregir lo que está Esse é o equivocado. arrependimento do mundo. Ese es el a tristeza arrepentimiento do mundo. del mundo, la tristeza A del palavra mundo. de Deus diz La palabra de que Dios a dice tristeza do mundo leva à morte. que la tristeza del mundo les lleva a la Então tem muerte. pessoas que quando tem um problema, Así que hay personas que cuando tienen un elas problema se arrependem de ter feito uma coisa errada. se arrepienten de haber hecho una cosa Elas errada ficam tristes, y están tristes, desapontadas. Isso enche desilusionadas o coração delas de amargura. y les llena el corazón de amargura. E elas não estão só desapontadas com elas. Y no solo están decepcionadas Elas con estão sí desapontadas mismos, com Deus, están decepcionados con Dios, que não abençoou o que elas fizeram. que no bendijo lo que hicieron. Isso leva-as à morte. Y eso las lleva a la muerte. Porque a ideia delas Porque su idea é que agora eu vou fazer es diferente. que ahora voy a hacer distinto. Então, se assim estava errado, Así que si así eu vou estaba fazer de uma errado, outra maneira. voy a hacer de otra manera. E vou começar de novo. Y voy a reempezar. Mas de novo elas estão dependendo de quem? Pero de nuevo, ¿de quién están De ellas dependiendo? mismas. De ellas mismas. No fim, Al final, o que desanima a pessoa lo que desanima a la gente não é o problema, no es el problema, é o desapontamento. es la desilusión. São as suas expectativas frustradas. Son tus expectativas frustradas. Por isso que desanima você em relação ao seu marido, Es eso lo que te desanima respecto a tu marido. não é porque ele é um problema, No es que él sea un problema, é porque você tinha expectativa es porque tenías expectativas de que merecia um marido melhor, de que merecías un mejor marido, ou não? ¿o no? No fim, o seu problema não é a sua esposa. Al final tu problema no es tu marido A sua esposa o su esposa, é o seu desapontamento. es tu decepción. Porque você imaginou que fez a coisa certa, Porque pensaste que hiciste la cosa cierta, que tinha escolhido a pessoa certa, elegiste a la persona cierta, mas agora ela não quer pagar o seu direito. pero ahora ella no te quiere pagar tus derechos. Alguém sabe o que eu estou dizendo? ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? São nossas expectativas. Son nuestras expectativas. Então, quando eu conheço o problema de uma pessoa, Así que cuando conozco el problema de una persona, eu não penso no pienso que se essa pessoa tem um problema que si esa persona tiene un e está problema comigo, y que esté conmigo, é porque Deus me preparou es porque Dios me ha para preparado ajudar essa pessoa para ayudar a esa persona no seu problema. en su problema. Como eu sou uma casa bem construída, Como soy un edificio bien construido, essa pessoa esa persona no seu problema, en su problema, porque a casa dela caiu, porque su casa se ha caído, ela vai poder ella podrá se abrigar na minha casa. abrigarse en mi casa. Mas isso vai aumentar a pressão. Pero eso va a aumentar la presión. Mas eu estou preparado para a pressão. Pero yo estoy preparado para la presión. Amém? Então é a nossa presunção, Así que nuestra presunción, nossa vaidade nuestra vanidad de colocar Deus sempre no fim. de colocar a Dios al final, Começamos em nós empezando en nosotros e pensamos que vai terminar em Deus. y pensamos que terminará en Dios. Então o arrependimento de Deus, Así que el arrepentimiento de o Dios, arrependimento segundo Deus, el arrepentimiento según Dios, não é como o arrependimento segundo o mundo. no es igual al del mundo. O arrependimento segundo o mundo deixa as pessoas deprimidas, El arrepentimiento del mundo deja a la Amarguradas. gente deprimida, amarguradas, desapontadas, decepcionadas, desiludidas, desiludidas, tristes com elas mesmas e com os outros. tristes con ellas mismas y con los demás.
Por isso que uma das doenças que mais está matando as pessoas hoje no mundo Por eso de las enfermedades que más están matando a la gente hoy día, é a depressão. la depresión. De novo, a Organização Mundial da Saúde De nuevo la OMS diz que as enfermidades da humanidade dice que nos próximos 20 anos las enfermedades de la humanidad en los próximos 20 años serão da alma serán del alma e não do corpo. y no del cuerpo. Porque a alma do homem está doente. Porque el alma del hombre está enferma. Porque nós somos ensinados a pensar em amanhã. Porque nos han enseñado a pensar en mañana. Mas o arrependimento, segundo Deus, Pero el arrepentimiento não según é Dios tentar buscar o que eu fiz de errado. no es intentar descubrir lo que he hecho de É me equivocado, arrepender es arrepentirme de ter tentado começar, de haber tentado empezar, ao menos começar, por lo menos empezar, sem a orientação de Deus. sin la orientación de Dios. Então, o meu principal pecado Así que mi pecado principal não foi ter feito a coisa errada, no fue hacer lo que no tendría que haber hecho, mas foi pensar fue pensar que eu podia ter feito a coisa certa que podría haber hecho la cosa cierta sem a orientação de Deus, sin la orientación de Dios, sem ter começado com Ele. sin haber empezado con Él. Fazer a minha vontade Hacer mi voluntad e não conhecer a vontade y dele. no conocer la voluntad de Dios. Presta atenção. Tome atención. Existe uma estrada que vai de Palma a Alcúria. Existe una autopista que va de Palma a Alcudia. É quase uma linha reta. Es casi en línea recta. E bem no meio do caminho Y ahí por el centro del camino temos lugar chamado Inca. hay un sitio llamado Inca. Todos conhecem bem o mapa. ¿Conocen el mapa, Palma, verdad? Alcúria, Palma, Alcúria e Inca bem ao meio. y Inca al Ok? centro. Imagine que uma pessoa tem como destino da vida dela Imagine que alguien tiene como su destino chegar em Alcúria. llegar en Alcudia. Esse é o destino da vida dela. Es su destino. Então nós temos uma linha reta Así que tenemos una línea recta entre Palma e Alcúria. entre Palma y Alcudia. E isso é a direção Y es la dirección mais curta más corta entre Palma e Alcúria entre Palma y Alcudia e Palma. y Alcudia y Palma. Bem, uma reta Línea recta é a distância es la distancia mais curta más corta entre dois pontos. entre dos puntos. Então a distância mais curta entre Palma e Así Alcúria, que la distancia más corta entre Esa Palma y autopista. Alcudia es esa autopista. isso do ponto de vista humano. Desde el punto de vista humano. Mas do ponto de vista espiritual, Desde el punto de vista uma espiritual, reta una línea recta pode não ser a distância mais curta. puede no ser la distancia más corta, Pode ser a distância mais longa. puede ser la distancia más larga. Eu vou explicar. Voy a explicar. Imagine uma pessoa em Inca Imaginad una persona en Inca que queira chegar em Alcúria. que quiere llegar a Alcudia. Imagine que essa pessoa é o melhor motorista de automóvel que você já conheceu na vida. Imagine que es el mejor piloto que jamás habéis conocido. Ayrton Senna, Ayrton Senna. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Imagine que esse homem é o melhor piloto de automóvel que já nasceu no planeta. Imaginad que es el mejor piloto de siempre. Diga comigo, capacidade. Diga conmigo, capacidad. Imagine que ele tem o melhor automóvel que a engenharia humana já foi capaz de produzir. Imaginad que tiene el mejor coche que el hombre jamás ha hecho. Novo, Nuevo, tanque cheio, con el depósito lleno, motor funcionando bem, el motor funcionando uma bien. máquina. Una máquina. Diga comigo, Diga conmigo. recurso, Recurso. capacidade Capacidad, e recurso. recurso. Imagine, e aqui vocês podem imaginar, lá no Brasil exige mais um pouco, mas aqui é mais fácil. Imaginad, y aquí es más fácil imaginar que en Brasil, Uma estrada excelente, como a melhor estrada que a engenharia humana já una pôde fazer. muy buena estrada que los ingenieros hicieron la estrada perfecta. Uma reta. Una recta. Imaginou? ¿Imaginaron? Capacidade, Capacidad, recurso, recurso, condições. condiciones. Imagine que é dia claro, Imaginad que es un día claro, trânsito limpo, no hay tráfico, não há carros, no hay coches, ele está em Inca, está en Inca, capacidade, capacidad, recursos, recurso, condições, condiciones, oportunidade. oportunidad. Nada pode impedi-lo de alcançar o seu Nada le puede impedir de alcanzar su destino. destino. Só que quando ele vai pegar a estrada, Solo que cuando coge la autopista, é o lugar certo, el lugar cierto, a pessoa certa, la persona cierta, o equipamento certo, el equipamiento fazendo a cierto, coisa certa, haciendo la cosa cierta na hora certa. en la hora O cierta. que pode dar errado? ¿Qué puede correr mal? Quando ele vai pegar a autoestrada, Así que entre en la autopista, em vez dele pegar o sentido Palma-Alcúria, en vez de entrar en el sentido Palma-Alcudia, ele pega o sentido Alcúria-Palma. entre en el sentido Alcudia-Palma.
Quanto melhor piloto ele for, Cuanto mejor piloto sea, quanto melhor for o carro dele, cuanto mejor sea su coche, quanto mais combustível ele tiver, cuanto más combustible tenga, quanto melhores forem as condições, cuanto mejores sean las condiciones, quanto melhor for o tempo, cuanto mejor esté quanto el mais tiempo, rápido ele for, cuanto más rápido quanto va, melhor ele fizer, cuanto mejor lo haga, mais longe más lejos ele vai ficando do seu objetivo. estará de su objetivo. Ele é a pessoa certa. Es la persona Ele cierta, está fazendo a coisa certa. haciendo la cosa Ele cierta, está usando o equipamento certo. utilizando el equipamiento Ele está no cierto. lugar certo. Él está en el lugar As condições cierto. são Las favoráveis. condiciones son Mas favorables, quanto melhor ele faz, pero cuanto mejor quanto lo mais hace, ele se esforça, cuanto más se quanto empeña, mais ele se dedica, cuanto más se dedica, quanto mais as coisas são cuanto favoráveis, más las cosas son mais favorables, frustrado ele vai se más sentindo. frustrado se siente. Parece que há algo que não está acontecendo. Parece que algo no está E quando sucediendo. finalmente ele termina, Cuando finalmente termina, ele percebe percibe, que está entiende longe que está lejos do seu verdadeiro destino. de su verdadero destino. E não adianta dizer para essa pessoa. Y no merece la pena decirle a él, Não adianta você ficar dizendo para essa pessoa. no vale la pena decirle a Você esa tem que se persona, esforçar mais. tienes que esforzarte más, Você tem que fazer melhor. tienes que hacerlo Você mejor, tem que ir mais rápido. tienes que ir más rápido, Você tem que trabalhar mais. tienes que trabajar Está más, faltando empenho. te falta Está empeño, faltando dedicação. te falta dedicación. Você precisa ser um melhor motorista. Necesitas ser el mejor Você piloto, precisa de um combustível melhor. necesitas mejor Você precisa combustible, de um motor melhor. necesitas un De coche um mejor, equipamento melhor. un mejor equipamiento. Não é essa a questão. Esa no es la cuestión. Sua motivação Su motivación é que está errada. está equivocada. Deus não está ocupado em olhar e julgar nossas ações. Dios no está preocupado en mirar y juzgar nuestras acciones. Deus não está aqui olhando suas ações Dios no está mirando tus acciones para premiar o que você faz. para darte un premio por lo que haces. Deus quer conhecer nossas motivações. Dios quiere conocer nuestras motivaciones. É o nosso coração, Es nuestro corazón, não é o que nós fazemos. no lo que hacemos. Foi aí que a gente se perdeu. Fue ahí que nos hemos perdido. E não adianta você ficar fazendo a coisa certa. Y no merece la pena hacer la cosa cierta. Não adianta você fazer a coisa certa pela sua família. No merece la pena hacer la cosa cierta por tu familia. Não adianta todo esse esforço pela sua casa, pela sua No família. merece la pena tanto esfuerzo por tu casa, por tu familia. Dando a eles um carro melhor, uma condição melhor, Dándoles un mejor mais coche, combustível, más condiciones, melhorando a estrada, más combustible, fazendo tudo. mejorar Se la tudo que nós autopista. estamos fazendo Si todo lo que estamos haciendo está levando as pessoas está llevando a la gente na direção oposta en la dirección opuesta à vontade de Deus. a la voluntad de Dios. As pessoas estão se afastando de Deus, Las personas se están alejando de Dios, fazendo a coisa certa. haciendo la cosa cierta. Esse prédio Este edificio vai cair. caerá. E não adianta você chegar para Deus Y no merece la pena llegar a acercarte a Dios e dizer: Deus, coloque esse prédio em pé. y decir, Dios, levante este edificio. Não tem. No merece la pena. Algumas coisas em que nós nos metemos, Hay cosas en que nos metemos. se formos pedir a ajuda de Deus, Si vamos a pedir la ayuda a Dios, Ele vai nos ajudar. Él nos ayudará. Sabe como é que Deus vai nos ajudar? ¿Sabes cómo Dios nos ayuda? Derrubando mais rápido. Haciéndolo tumbar aún más rápido. Porque aquilo não foi feito para ficar em pé. Porque no fue hecho para estar de pie, Aquilo foi feito para cair. fue hecho para caerse. Então, quanto mais rápido Así cair, que cuanto más rápido se caiga, mais rápido más rápido a nossa vida pode la vida puede recomeçar empezar de no seu nuevo verdadeiro en propósito. su verdadero propósito. Então, tem muitas pessoas enganadas. Así que hay mucha gente E o diabo equivocada está a enganar y pessoas, el diablo está engañando a la pensando que gente, elas vão buscar a Deus pensando que están e buscando a Deus vai Dios ajudá-las y que Dios le va a a bendecir, manter em pé a ayudar a mantener de pie uma coisa una cosa que foi feita que fue hecha para cair. para caerse. Amém. Ele disse que ia cair. Él dijo que iba a caerse. Por isso, aquele homem que está na estrada, Por eso el hombre que está en la autopista, se ele for um bom crente, si fuera un buen creyente, ele vai fazer orações orará para que o motor não estrague, para que el motor no se para estropee, que tudo funcione bem, para que todo funcione para que ele não bien, tenha dificuldade na estrada, para que no tenga dificultad tenha en la buracos, autopista, para que no haya para que o agujeros, pneu não fure, para que el neumático no e se ele venha à pinche, igreja y que llegue a la e iglesia pede y pueda para pedir que nada dê errado, para que nada va para que errado, ele chegue logo ao seu destino, para que pueda llegar a su destino. mas porque ele é filho de Deus, Pero
si es hijo de Dios e porque Deus o ama, y porque Dios le ama, o pneu vai furar, el neumático pinchará, o motor vai el quebrar. motor romperá. Se Deus quiser, Si Dios quiere, o carro vai estragar. el coche se estropeará E ele vai chegar para o mecânico y llegará el ou mecánico para o homem da borracharia o lá el, do pneu o el hombre de los neumáticos. e vai dizer: arrume logo Ele meu dirá, carro, apróntate a arreglarlo, conserta meu carro, arréglalo porque eu rápido, preciso chegar logo em Alcúria. porque necesito llegar a Alcuria. E o mecânico vai dizer para ele: El mecánico le dirá, você está quase chegando em Palma. estás casi llegando a Palma. Sabe por que todos nós estamos aqui hoje? ¿Sabéis por qué estamos aquí hoy? Eu não conheço ninguém, No conozco a nadie. mas sabe por que você está aqui hoje? ¿Sabéis por qué estáis aquí hoy? Por tudo o que deu errado. Por todo lo que ha dado errado. Porque se tudo tivesse dado certo, exatamente como todo mundo planejou, Porque si todo hubiera dado cierto como habéis se planeado, todas as suas expectativas tivessem sido realizadas, todas sus expectativas estuviesen e se ciertas, tudo tivesse acontecido exatamente como você tinha y planejado, si todo antes, hubiera pasado como tenías pensado, não era aqui que você estava. no estarías aquí. Graças a Deus. Gracias a Dios. Deu errado. Nos hemos equivocado. E assim Y así nós podemos voltar para Deus, podemos regresar a Dios, para ouvir Deus, para escuchar a Dios. e não para querer que Ele nos ouça. Y no para pensar que Él nos quiere oír a nosotros. Amém. Mais do que querer que Deus nos ouça, Más que desear que Dios nos oiga, é preciso aprender a ouvi-lo. es aprender a escuchar, a oír. E a palavra de Deus Y la palabra de Dios é para que nós possamos ouvir Deus, está para que escuchemos a Dios, para que Ele possa orientar a nossa vida, para que pueda orientar nuestra de vida, modo que todos nós de manera que todos nosotros estejamos envolvidos estemos involucrados em coisas eternas, en cosas eternas, não em coisas passageiras. no en cosas pasajeras. De modo que a sua empresa, De manera que tu empresa, seu trabalho, tu trabajo, possa produzir coisas eternas. pueda producir cosas eternas. O seu trabalho não é só para produzir dinheiro, Tu trabajo no está solo para producir é dinero, para produzir coisas eternas, es para producir cosas para que a sua eternas. família, Para que tu a familia, sua vida tu vida, possa produzir coisas pueda producir que cosas permaneçam. que permanezcan. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo do seu coração essa Deja manhã. que el Espíritu de Dios te hable al corazón. Você trabalha duro Trabajas mucho para trazer boa comida para casa. para traer buena comida a casa. Você quer que seus filhos comam bem. Quieres que tus hijos coman bien. Depois, Después, você quer que seus filhos estudem numa boa escola. quieres que tus hijos estudien en un Essa buen é a nossa colegio. ordem de prioridades. Son nuestras prioridades. Queremos trabalhar, Queremos trabajar ter dinheiro, para tener morar dinero, numa boa casa, para tener una buena casa, comer bem comer bien e, além disso, y además de ello, ouvir uma boa música, escuchando buena ler música, bons livros, leer buenos libros, frequentar bons lugares, ir a buenos se lugares, puder ir a um teatro si posible ir al teatro e, y depois disso, después de esto ir à igreja, ir a la iglesia, falar com Deus. hablar con Dios. Na ordem das nossas prioridades, En el orden de nuestras prioridades, nós gastamos mais tempo com o corpo, gastamos más tiempo con el cuerpo, algum tempo com a alma algún tiempo con el alma e, se sobrar, y si sobra, tempo com o Espírito. tiempo con el Espíritu. Mas o que vai sustentar a nossa vida, Pero lo que va a sostener nuestra vida, de verdade, de verdad, é o que é formado es lo que es formado no Espírito. en el Espíritu. Por isso nós precisamos gastar mais tempo na nossa casa com os nossos filhos, Por eso necesitamos pasar más tiempo en em casa formar con los valores hijos, espirituais. formando valores Mais espirituales. importante do que garantir para eles uma boa escola, Más importante que garantizarles una buena, una boa comida buen à colegio o buena comida é garantir que eles conhecem a Deus es garantizar que e que conozcan a eles Dios. conseguem ouvir Deus Es que sean capaces e que de eles oír a conhecem a Dios vontade de Deus y que conozcan la e que voluntad de sabem Dios ser orientados por Deus. y que sepan ser orientados por Porque Dios. no dia em que faltar comida, Porque en el día que ou eles falte não comida puderem ir ao cinema, o que no sea posible ir ou o al cine casamento deles entrar em colapso o su matrimonio entre en colapso, e uma boa música não resolver, una buena música há no lo va a momentos na resolver. nossa relação conjugal Hay momentos en nuestra que não relación adianta tocar uma boa música. que no hace falta ponerle buena Tem música. momentos lá na sua casa Hay momentos en que, casa se você tentar colocar uma boa que música, si intentas poner una buena sua mulher vai ficar música, mais nervosa do que tu calma. mujer se va a irritar aún Ela más. fala, agora não adianta colocar a música. Ahora hace falta ponerte música. Há momentos na sua vida Hay momentos en tu vida que não adianta você preparar uma boa comida, que no hace falta hacer una buena comida. porque está todo mundo tão desesperado. Porque todo el mundo está tan Fala, desesperado. agora eu não quero mais comer Ahora isso. no quiero ni siquiera comer. Perdi a vontade. He perdido la voluntad.
Nessa hora, En esa hora, o que fica? ¿qué queda? O Espírito. El Espíritu. E se não começamos no Espírito, Y si no alimentamos al Espíritu, então não fica nada. no queda nada. Arrepender-se Arrepentirse não é pensar que eu fiz alguma coisa errada. no es pensar que he hecho algo errado. Arrepender-se Arrepentirse é saber es saber que um dia que un día eu pensei pensé que poderia que podría, dar certo a minha maneira. que mi manera estuviera cierta. E agora, Y ahora, arrependido, arrepentirme, eu não quero fazer mais nada, no quiero hacer nada más. certo ou errado, Cierto o equivocado, a minha maneira. de mi manera. Eu quero ouvir Deus. Quiero oír a Dios. E a palavra de Deus Y la palabra de Dios é para que eu conheça Deus es para que conozca a e Dios possa fazer coisas eternas, y pueda hacer cosas eternas. gerar pessoas eternas, Generar personas eternas realizar projetos eternos. y realizar proyectos Vamos ter uma palavra de eternos. oração. Vamos a orar.